Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Augusto, graduando de Saúde Pública aqui na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e esse é o podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e este é o podcast Memórias que Falam. Um podcast que vai debater a importância da memória dentro do ambiente de saúde pública. E hoje, no nosso primeiro episódio do podcast, nós temos a professora doutora Frida Fischer. Pausa para aplausos para todo mundo. Obrigada, Augusto. Bem-vinda, professora. Obrigada. A professora Frida, eu vou ler aqui um pouquinho para a gente. Ela trabalha aqui na faculdade, ela está com a gente na faculdade desde os anos 80. E ela é membro do Board Internacional do Commission on Occupant Health, também Contribution Editor do periódico American Journal Industry Medicine e membro do Conselho Científico e atual da Associação Brasileira de Ergonomia, a ABERGO. E tem muito mais o que falar, mas vocês já podem ter uma ideia. A professora Frida faz parte do Departamento de Saúde Ambiental aqui da Faculdade de Saúde Pública. Bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer, o prazer é todo nosso. E nós gostaríamos de conversar com a senhora, começando falando sobre quem é a professora Frida. Conta pra gente um pouquinho da história da professora Frida pra gente. Bom, é uma pergunta assim que me faz voltar para trás algumas décadas, né? Quem é a professora Frida? A professora Frida, eu comecei a minha carreira profissional como professora mesmo, do ensino fundamental e médio na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em 1972. 72? 72. Há 52 anos, quase 53 anos. Se alguém me perguntar o que eu sou na vida, eu sou professora, porque desde aquela época eu já estava na docência da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Também, na década de 70, eu iniciei o curso de saúde pública, eu me tornei sanitarista e iniciei a pós-graduação aqui na Faculdade de Saúde Pública, com um querido, já falecido professor Samuel Murguel Branco. O professor Samuel é um grande pesquisador e um grande professor na área de hidrobiologia. Ele encantava todos os alunos dele com a maneira como ele compartilhava os conhecimentos. O professor Samuel depois foi para São Carlos e eu eu tinha iniciado o mestrado com o professor Samuel, mas depois eu decidi me transferir para uma área que também me encantou, que é a área de saúde do trabalhador. E nessa área, quem me acolheu foi também um professor muito querido, que já nos deixou há muitos anos, o professor Diogo Pupo Nogueira. E foi a partir da orientação com o professor Diogo Pupo Nogueira que eu continuei minha carreira acadêmica, meus estudos em saúde do trabalhador. E eu ingressei na Faculdade de Saúde Pública como professora em 1980. Já são muitos anos, né? E fiz mestrado, doutorado aqui na Faculdade de Saúde Pública com o professor Diogo e depois com o professor Jorge da Rocha Gomes, o doutorado. E fui fazer depois pós-doutorado na Alemanha, na orientação de um professor também já falecido, muito famoso na época, professor Josef Rutenfranz, em Dortmund, na Alemanha. Quando eu voltei da Alemanha, então eu dei início a vários projetos, isso foi em 1984, vários projetos de investigação e inserção dentro do campo da saúde do trabalhador. Uma vez que você faz doutorado e pós-doutorado, você tem mais autonomia e tem possibilidade de ter maior apoio financeiro e institucional de suas investigações. É diferente hoje os nossos alunos de mestrado e doutorado do que eram naquela época. Hoje o aluno tem, felizmente, os alunos e os docentes, o acesso à informação é muitíssimo maior. E as bases de dados, o acesso a essas bases de dados
permitem um avanço muito rápido do conhecimento e da discussão dos fatos que estão ocorrendo no dia a dia. O que era mais difícil naquela época, que não tinha ainda nem internet, né? Nós fomos uma das primeiras pessoas a ter internet, era a Bitnet, no Centro de Computação Eletrônica da Universidade de São Paulo, que facilitou muito o intercâmbio entre colegas, entre alunos e outros alunos, entre instituições e os colegas aqui e de outras instituições. Certo. Então, assim, quando eu volto para trás, quem é a Frida, né? Depende da época. Mas, assim, como eu me defino? Eu me defino como professora. A minha identidade profissional é ser professor. Assim dizem também meus familiares, não só meus ex-alunos ou alunos. Ao ser professor, você compartilha o que você sabe e você recebe dos outros que você não sabe. Os alunos te ensinam muito. Então, é uma carreira riquíssima, certo, no sentido psíquico, eu diria, né? De muita satisfação. E uma carreira que traz... você olha para trás e fala assim, quem que você formou, quem que você está deixando, quem que são as pessoas que continuam o trabalho que você estava fazendo. Não, existe uma propaganda que diz assim, isso não tem preço, né? Com certeza. Realmente, assim, os chamados filhos da ciência, né? Os seus filhos da ciência. Então, a Frida de hoje é uma pessoa que vai se aposentar formalmente em junho, porque antes de eu entrar na expulsória eu preciso me aposentar, mas eu espero continuar como professor sênior por mais algum tempo, como vários colegas aqui, né? Eu não vou abandonar meus alunos de jeito nenhum. Mas a gente, assim, mais de 4 décadas, quase 44 anos e meio aqui dentro, a gente vê que houve grandes mudanças. Sim. Nós mudamos, não só nós envelhecemos, mas nós mudamos, né? Em termos de maturidade, em termos de entender o mundo, né? Compreender o mundo muito complexo e nem sempre um futuro brilhante, muitas vezes um futuro que nos deixa bastante preocupados, principalmente na área da saúde pública, por fatos recém-ocorridos, né? Por exemplo, o caso da pandemia, né? Covid-19. Né? Nós tivemos que todo mundo anos bem pelo menos negros. eu achei que eu ia morrer na pandemia de Covid-19. A senhora eu achei que eu ia ficar ou então prisioneira dentro da minha casa. Ok. E o que me aliviou durante a pandemia foi o contato com os alunos online. Então, os alunos, com os familiares também, mas mais com os alunos. Os alunos sempre fizeram parte do meu cotidiano. Seria assim um jargão assim, mais vulgar, dizendo que eu amanheço pensando nos alunos e durmo pensando nos alunos, mas não é verdade exatamente isso, mas não há um dia que a gente não pense nos alunos, de alguma forma, ou não se encontre com os alunos, online ou presencial. Então, a Frida é uma professora que eu gosto de compartilhar e receber dos alunos essa riqueza de conhecimentos e experiências que a gente tem a dar e a receber. Que lindo, professora. Eu tive o privilégio de ter aula com a senhora no ano de 2023, desculpe, meu primeiro ano aqui na graduação de saúde pública, e eu voltei a estudar agora um pouco mais velho, e eu percebi a diferença de como é estudar quando nós temos uma idade, quando nós somos mais jovens e quando nós temos uma outra idade, um pouco mais de idade. E para a senhora, qual foi a mudança desses alunos quando a senhora começou a dar aula nos anos 80, além da internet? Além da internet. E agora, por exemplo, nos 107 anos que a Faculdade de Saúde Pública comemora no ano de 2025? O acesso à informação. O acesso à informação é importantíssimo. E era muito mais difícil o acesso à informação em bases que não fossem apenas as nacionais, digamos assim. Mesmo as latino-americanas, a gente tinha mais dificuldade, né? A biblioteca sempre foi, os serviços que a biblioteca
provê e davam para os docentes e alunos naquela época era e é fundamental. Eu lembro de passar assim muitas horas na biblioteca. A biblioteca era na sala da frente da faculdade e tinha uma escadinha que levava ao subsolo, e a gente ficava lá no subsolo muitas vezes estudando, né? Então, assim, eu acho assim que naquela época era mais difícil para os alunos ter acesso a boa informação, mas essa boa informação sempre foi possível através do serviço da biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, através dos serviços da Bireme, etc. Então, naquela época, a grande diferença era o acesso à informação. Com relação aos alunos, eu diria assim, mudou muito, né? Os alunos da geração Zoomer, como eles falam, né? Os que Eu já me perdi na geração Zoomer, né? É assim, instantâneo, né? Você está com o seu celular, você já tem informação. Não necessariamente aquela informação instantânea leva o aluno a refletir sobre a história que levou ao evento presente. Todo mundo quer saber agora, nesse instante, o que está acontecendo. Mas eu sinto um pouco do estudo do passado. Assim, eu quero a informação agora, é o agora que me importa. Mas o agora só é possível de ser compreendido, bem analisado e muitas vezes tomar as ações apropriadas se eu conheço o passado. Senão eu não entendo direito o contexto ou a evolução dos fatos. E eu sinto na nova geração uma ênfase maior do agora. Eu quero isso agora, eu preciso saber agora o que está acontecendo. O que aconteceu há anos atrás já foi, mas não é verdade. Já foi, mas é importante entender o que foi há anos atrás. Então eu creio que a nova geração, lógico que tem exceções, mas falta um pouco de reflexão do curso dos acontecimentos, da história dos acontecimentos. Isso não é bom. Então, que esse centro de memória, eu acho que ele ajuda um pouco nesse sentido, a trazer as reflexões do passado, não tão só distantes, mas do passado, às vezes, de uma década, ou de meia década, que nem sempre os jovens conhecem. Com certeza. Se você perguntar para os jovens de hoje o que eles acham da pandemia que houve, muitos nem vão se lembrar das dificuldades, uma coisa que já foi. Mas, como sanitarista, a gente sabe que aquela pandemia não foi a única e nem será a única. Haverá outras. Então, nós temos que aprender lições do passado. Então, eu sinto que há necessidade para a nova geração de fortalecer esse olhar do passado também, além de trazê-los ou de abri-los para o presente e o futuro. Que ótimo, professora. E a senhora faz parte do Departamento de Saúde Ambiental. Sim. Aqui da FSP. É um departamento super importante, mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente a importância do departamento ambiental dentro da saúde pública e dentro da história da saúde pública. Então, quando eu ingressei na faculdade, o Departamento de Saúde Ambiental foi pioneiro numa série de ações, na formação de engenheiros sanitaristas durante décadas, na investigação de questões ligadas ao meio ambiente, água, ar, solo, disposição de rejeitos e resíduos sólidos, etc., políticas de saneamento no passado e no presente. Ou seja, os colegas que me antecederam, contemporâneos, que estão trabalhando no departamento até hoje, eles foram protagonistas de transformações que ocorreram no Brasil, no sentido de orientação em políticas públicas e formação
de pessoas que pensem de forma sistêmica o meio ambiente. O meu primeiro orientador, o professor Samuel Branco, foi uma das primeiras pessoas no Brasil a usar a palavra ecologia. Uma palavra que é tão usada hoje, né, de uma forma assim, comum. Sim. Mas na década de 70, era uma novidade falar em ecologia. Com certeza. Então, ele pertencia ao Departamento de Saúde Ambiental, juntamente com outras pessoas, por exemplo, o professor Walter Ingrácia, que também já nos deixou há muitos anos, o professor Celso Amaral e Silva. Então, essas pessoas, elas trouxeram fundamentos que permitiram um avanço, não só dentro da Universidade de São Paulo, mas divulgado para todo o Brasil, porque a formação de recursos humanos na área da saúde ambiental se deu de forma muito forte dentro do Departamento de Saúde Ambiental. Não foi o único no Brasil, Fiocruz, por exemplo, né? Em São Carlos, em outros lugares, né? Do Brasil, não vou falar todos porque não saberia dizer, mas existem hoje dezenas de cursos de saúde pública no Brasil. Esses cursos de saúde pública, dentro deles, tem uma área importante de saúde e meio ambiente, e uma das origens de tudo isso veio da Universidade de São Paulo, do Departamento de Saúde Ambiental, também da Escola Politécnica. Então, assim, a compreensão do meio ambiente, uma compreensão que exige estudos sistêmicos em várias áreas, na área, por exemplo, de gestão, na área de sustentabilidade dos sistemas. Nós temos colegas, temos atuação importante dentro da saúde ambiental. Quando eu ingressei na saúde ambiental, em 1980, havia, vamos dizer assim, uma separação mais nítida entre o meio ambiente geral e o meio ambiente de trabalho. E essa, na verdade, é uma separação apenas artificial, porque o meio ambiente, tanto geral como de trabalho, eles têm uma imensa influência em todas as pessoas que trabalham e aquelas que não trabalham, que têm um trabalho não remunerado. Então, é apenas uma separação, eu diria, artificial. Não existe mais essa separação. Antigamente, a parte de saúde do trabalhador era denominada como saúde ocupacional, só para enfatizar que seria a saúde da pessoa no trabalho, mas esse termo ele foi ampliado há mais de 30 anos atrás, e a gente fala em saúde do trabalhador. E quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente tem que considerar a sua inserção ocupacional e não ocupacional dentro da sociedade. E aí existe uma interdisciplinaridade no Departamento de Saúde Ambiental e entre o Departamento de Saúde Ambiental e outros departamentos da faculdade. Então, quando eu estudo determinantes sociais, eu posso ter um olhar específico, por exemplo, de inserção de gênero no mercado de trabalho, e como o gênero é diferencial no sentido de trazer melhores ou piores condições de trabalho, mas também posso ter um olhar ligado a questões, por exemplo, socioeconômicas, a questões de acesso à saúde, acesso à educação, etc. Então, eu diria assim, a saúde pública, ela é tão linda de ser estudada e de ser praticada, porque a gente consegue enxergar o todo, a gente consegue se ver dentro desse universo complexo de conhecimento em que há uma inter-relação entre os diversos setores, os diversos olhares e cenários da sociedade. Então, qual era mesmo que sua pergunta? Eu respondi? Respondeu, com certeza. Mas eu fiquei mais curioso com a resposta. Eu não vou mentir. E eu quero perguntar para a senhora agora um pouquinho. A senhora já explicou para a gente por que a saúde do trabalhador tem a sua importância, mas eu queria que a senhora pincelasse um pouco mais sobre o assunto. Por que discutir a saúde do trabalhador, relembrar tudo que nós já vivemos até esse ano de 2025 é tão importante? Por que discutir a saúde do trabalhador é importante? Bom, a produção de bens
e prestação de serviços, ela só pode ser feita se existem pessoas tomando conta, trabalhando. Mesmo com recursos hoje da automação, da chamada inteligência artificial, etc., tem alguém por trás disso tudo, programando, tomando conta, supervisionando, dirigindo, atuando, etc. Quer dizer, o mundo só é possível funcionar se você tem pessoas que estão tomando conta de milhares e milhares de ocupações, dezenas de milhares de ocupações, sobre as ações mais diversas: produção de alimentos, governança, educação, cuidados com a saúde, questões urbanas, segurança urbana, segurança dos sistemas de eletricidade, água, produção e manutenção desses sistemas de eletricidade, água e segurança pública, por exemplo. Em todos os lugares tem gente trabalhando. Na Covid-19, só para dar um exemplo assim mais particular, começaram a falar dos sepultadores. Uma profissão invisível até então. Quem estudava sepultadores? Eu tive um aluno que estudou sepultadores muitos anos atrás. Aí ficaram sabendo que estudou sepultadores, perguntaram: podia ver o artigo sobre o sepultador? Ninguém nem pensa nesse tipo de profissão, até que a atividade dessas pessoas se tornou essencial durante a pandemia de Covid-19. Não é que ela nunca deixou de ser essencial, mas assim, ela ficou mais visível. Então, independente de que profissão, de que ocupação que as pessoas têm, a sociedade só funciona porque tem gente trabalhando. Então, a gente tem que olhar para essas pessoas que estão trabalhando e ver assim: será que elas estão trabalhando num lugar saudável? Será que o que elas estão fazendo permite a elas ter uma condição digna de vida? Será que elas têm acesso aos serviços básicos, essenciais e outros serviços para que elas possam viver dignamente? Assim, seria um absurdo eu falar: não, eu não tenho nada a ver com quem trabalha com isso. Não, eu tenho a ver, porque quem trabalha com X, Y, Z vai prestar um serviço que, no fim, toda a sociedade se beneficia com esse serviço, ou com essa produção de bens. Se eu tenho na minha casa todo dia arroz e feijão, é porque alguém está no campo, não importa se é uma empresa grande ou pequena, produzindo aquilo. Então, não tem arroz e feijão no meu prato. E também, além disso, de produção, alguém tem que comprar essa produção, distribuir essa produção. Aí eu vou lá no mercado e compro arroz com feijão. Aí eu tenho no meu prato. Mas então eu tenho que olhar para toda uma cadeia, e nessa cadeia, quem está por trás dessa cadeia são pessoas que trabalham. E essas pessoas que trabalham têm que ser tratadas com dignidade. Por isso é tão importante a área da saúde do trabalhador. Ela não pode ser considerada uma coisa menor, porque é o trabalhador ou trabalhadora que vai fazer o que a gente precisa no dia a dia, que vai manter o mundo como um mundo. Se você tiver, de repente, você assim, as pessoas morrerem, pararem de trabalhar, quem vai produzir o alimento? Como que vai funcionar a sociedade? Mesmo aqui, pelas telecomunicações, o pessoal acha que a internet funciona tudo sozinho. Imagina, né? Sozinho nada. Tem um monte de gente por trás que trabalha 24 horas para eu ter internet, para eu ter telefonia, né? Para eu ter comunicação de áudio, vídeo e tudo. Então, quem é que vai produzir aquilo que eu preciso consumir? Eu tenho aqui um celular. Alguém produziu esse celular. Se essas pessoas que produziram o celular, desde a sua concepção até vamos dizer assim, a manufatura, não existissem, ou ficassem doentes, ou não estivessem mais aqui, não teria esse celular. Então, às vezes eu penso assim que quando as pessoas acham que a saúde trabalhadora é secundária,
a outras coisas mais visíveis, elas não pensam em si próprias. Mas se não tivesse alguém para fazer aquilo e ter, para eu poder ter, eu não teria aquilo, eu não teria o serviço, eu não teria o bem, eu não teria. Então, voltando, né? Uhum. A saúde do trabalhador, assim, uma boa definição, né? Uhum. Atividades, são conjuntas atividades no campo da saúde coletiva que se destina por ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, promoção e proteção da saúde e visa a recuperação e reabilitação da saúde daqueles que adoeceram ou que estão submetidos a riscos e agravos. Então, uma vez que você sabe do que está acontecendo, que nem todas as pessoas estão seguras em seu trabalho, nem todas as pessoas estão isentas de adoecer, é seu dever, pelo menos, divulgar, compartilhar esses conhecimentos, fazer disso um megafone. Olhem para o trabalhador, ou para a trabalhadora. Eu tenho aqui uns dados Por favor. só para ilustrar. Em 2022, no Brasil, ocorreram 2.888 acidentes fatais. No estado de São Paulo, ocorreram 373. Em 2024, de janeiro a novembro, que são os últimos dados aqui, ocorreram 450 acidentes de trabalho fatais. Fala assim, tudo bem, ocorreu. Mas na hora que você conhece uma pessoa que morreu por um acidente de trabalho fatal, aquela pessoa é uma pessoa. Agora você está falando de 2.888 pessoas, fora aquelas que ficaram doentes, aquelas que não podem mais trabalhar, que estão em reabilitação ou não estão em reabilitação, que estão incapacitadas para o trabalho e assim por diante. Então, há necessidade de ter empatia, solidariedade e ações a favor do trabalhador, da trabalhadora, para que não ocorra nenhum acidente fatal. Zero acidente fatal. Mas para ocorrer zero, ou seja, para não ocorrer acidente fatal, eu tenho que melhorar bastante as condições de trabalho. E aí eu quero me referir não só às agências oficiais no Brasil, mas às agências internacionais que divulgam documentos atualizados sobre a ocorrência de acidentes de trabalho fatais, não fatais, os agravos em vários tipos de profissionais. A literatura e o acesso a essa informação é geralmente gratuito e bastante simples. Para dar um exemplo, eu fiquei procurando ontem um exemplo de algo bem recente nessa literatura que foi publicado no ano passado, sobre brigadistas de incêndio. Olha, a gente sabe que os incêndios ocorrem no Brasil, principalmente na região norte, são muito severos as repercussões desses incêndios, a destruição dos biomas. Se a gente for olhar para, por exemplo, para outros países, por exemplo, que aconteceu agora em Los Angeles, né? Na Califórnia, né? Que foram destruídos mais ou menos, não sei se é 12 ou 15 mil estruturas prediais, né? Ou seja, dezenas de milhares de pessoas ficaram sem casa. No nosso departamento tem uma professora que colaborou com diretrizes acerca da prevenção de riscos e proteção à saúde de brigadistas. É um material que foi publicado pelo Ministério da Saúde com a colaboração de pessoas aqui da Faculdade de Saúde Pública dentro do Departamento de Saúde Ambiental, que é a professora, no caso, professora Kelly Olímpio. Professora Kelly e alunos participaram desse trabalho que acabou de ser publicado sobre os brigadistas. Estou falando assim de coisas assim muito recentes, né? Porque muitas vezes a gente aqui é da memória, se fala coisas do passado, mas assim, de coisas assim super recentes, super atuais. Então, voltando aqui, o Departamento de Saúde Ambiental, ele não é só um centro de formação de pessoas, mas também é um centro de produção de conhecimento importante de muitas décadas. Desde quando eu era aluno, na década de 70,
já se produziam séries de livros importantes em várias áreas da saúde pública, na área do saneamento, na área da saúde, segurança do trabalho, etc. Que ótimo, professora. Então, salientando o que a professora Frida falou, deem valor aos trabalhadores. Trabalhadores são importantes, ok? Continuando um pouquinho falando dos trabalhadores, professora, eu lembro que em uma aula a senhora citou um texto muito interessante sobre a saúde do trabalhador, usando como referência a construção da ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Sim. E nós temos diversos trabalhos que são muito similares às condições, até hoje, às condições de construção, as condições de trabalho desses trabalhadores da ponte Rio-Niterói. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho desse texto para a gente, para quem não conhece, conhecer, e também tentasse fazer alguma correlação desse texto com a nossa situação do trabalho atual. Sim. Então, esse texto da maior ponte do mundo, chama-se assim, está na internet, a maior ponte do mundo. É um dos 100 melhores textos do século. Foi assim julgado. Ele conta a história, quer dizer, existe uma parte, pode dizer que é ficcional, mas uma parte é baseada em fatos reais. Ele conta a história de um grupo de eletricistas que trabalhou na ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói, à época que ela foi construída, né, na década de 70, ela era considerada uma obra de engenharia assim, única no mundo, né? Tinham poucas daquele tamanho. Hoje tem pontes muito, muito, muito maiores. Principalmente em vários países, na China, né, por exemplo, né, mas também não só, né, em países do norte da Europa, etc. Mas aquela história mostrou a precariedade nas condições de trabalho. Ritmos intensos para terminar a obra, porque existia, pelo menos, né, o que eles chamam de uma data política de inauguração. Vai inaugurar no dia tal. Ah, mas no dia tal não está pronto ainda. Não importa, tem que estar pronto. Porque os políticos queriam receber os méritos, os créditos, que aquilo ia terminar na data X, quando eles ainda estavam no poder. Ano eleitoral, geralmente. Era uma questão eleitoreira, diria. Sim. E a construção civil é uma das áreas, vamos dizer assim, onde ainda há maior número de acidentes de trabalho. Tem melhorado, mas ainda tem um caminho aí a percorrer importante. E durante a construção da ponte Rio-Niterói, o número de acidentes foi muito elevado e o número de mortes também, durante a construção da ponte. E esse conto, ele faz um recorte de um grupo de eletricistas que chegou na ponte admirando, assim, aquela imensidão de concreto que tinha entre o Rio e Niterói e que precisava ser eletrificada. E conta as dificuldades, a pressão, o ritmo de trabalho intenso, o adoecimento, o sofrimento daquelas pessoas diante de uma situação limite, em que tinham que terminar naquele prazo, mas não tinham condições de trabalho adequadas para terminar naquele prazo. Então, estavam trabalhando de forma extenuante, muito perigosa e com a ocorrência de acidentes graves e fatais. Isso faz várias décadas. Aqui, acho que você não era nascido ainda quando a ponte foi feita. Não tinha chegado. Mas estava quase. Mas isso foi considerado uma obra magnífica de infraestrutura e muito pouco se falou daquele povo que morreu, que adoeceu, que durante a construção, que só foi possível ter aquela ponte para inaugurar, porque tinham milhares de pessoas que trabalharam para construir a ponte. Você tem que olhar para quem está fazendo. Não é só a beleza da ponte, você tem que olhar. E aqueles que construíram a ponte? Como é que foi a história dos que construíram a ponte? Então, esse texto, ele conta essa história. As perdas que houve ao longo da construção, não fala da construção da ponte, da eletrificação da ponte, e quando foi terminada a eletrificação da ponte, que sentimento que eles tinham. Porque quando você fabrica algo, existe um certo
sentimento de pertencimento. Aquilo foi feito também por mim. Eu dei de mim para aquilo ficar pronto. E não houve reconhecimento das pessoas que fizeram a ponte. Os políticos estavam lá no dia da inauguração e já milhares de carros atravessaram para Niterói, etc. Teve banda de música, etc. E praticamente ninguém se lembrou dos que adoeceram e morreram e se deram aquilo na construção da ponte. Que comparação que eu faço com os dias de hoje? Passaram 50 anos, mais ou menos, né? A precarização do trabalho, ela continua viva e ativa. Ou seja, dentro de condições não adequadas, condições que não trazem valorização do trabalho, insegurança no emprego ou do trabalho, riscos graves à saúde, inclusive alguns deles hoje são muito discutidos, por exemplo, os riscos à saúde mental, muito discutidos. Não é que não existiam, mas a pandemia tirou o véu, vamos dizer assim, desvelou. Então, nós ainda enfrentamos uma situação no Brasil em que metade da força de trabalho ela não é formalizada, ela é do mercado informal. Aproximadamente metade, talvez um pouco menos. Então, são dezenas de milhões de pessoas que têm uma grave insegurança no trabalho, seja por fazer frente a condições de trabalho muito adversas, grandes extensões de jornadas exaustivas. Tem até agora um movimento, né, sobre o 6x1, né, para acabar com 6x1 nas jornadas de trabalho, né, para redução da jornada. Isso aí no continente europeu já está sendo discutido há quase um século, eu diria. E aqui no Brasil, né, finalmente veio à tona nas mídias sociais, né, essas questões de a redução da jornada de trabalho. Mas a precariedade das condições de trabalho ainda permanece, não só no Brasil, na América Latina e em muitas partes do mundo. Então, embora o texto da maior ponte do mundo seja da década de 70, da construção da ponte de Niterói, de uma ponte que foi construída durante a ditadura militar, mas permanecem na sociedade mazelas de trabalho que a gente diz não decente. Então, esse termo da questão do trabalho decente é um termo que foi cunhado pela Organização Internacional do Trabalho no final dos anos 90, acho que foi 99, sobre segurança social, sobre direitos, sobre bem-estar no trabalho, fora dele, né? Existem vários parâmetros que estão associados ao que a gente chama de o conceito de trabalho decente. Interessante essa palavra, né? Bem interessante. Eu acho que muitas ocupações no Brasil carecem do trabalho decente. Só para engatar isso, eu queria lembrar, no Departamento de Saúde Ambiental, meu colega Rodolfo Vilela, ele é aposentado, mas ele é professor sênior, né? Ele organizou, com o auxílio desse serviço aqui de audiovisual, para vocês que não estão os vendo... fóruns de acidente de trabalho. Vou só aproveitar aqui, para vocês que não estão vendo, nós temos aqui o Adolfo, que cuida de toda a parte aqui do estúdio, e do Centro de Memória nós temos a Alessandra, que está ali sentada, super apoiando a gente, que sem eles não seria possível fazer todo esse trabalho, principalmente trabalho de vídeo, trabalho de informação, trabalho de memória, que vocês acompanham aqui dentro da Faculdade de Saúde Pública. Desculpa te cortar, não, professora, não tem problema. Então, eu queria lembrar, por exemplo, das dezenas e dezenas de reuniões do Fórum de Acidente de Trabalho, Análise, Prevenção e Aspectos Associados, né? Que reuniram milhares de pessoas. Eles foram produzidos na faculdade ou mesmo em outros lugares, em outras instituições, fora da Faculdade de Saúde Pública, e estão disponíveis online, né, no site do Fórum Acidente de Trabalho, por exemplo. Né? Eu soube que são mais de 90 webinários já realizados, webfóruns, e 38 seminários. Isso no número de outubro de 2024. É muita coisa. Muita coisa. São 16 cursos de verão já realizados, se eu não me engano.
com mais de 7 mil participantes. Esses são dos programas de verão, tudo próprio Departamento de Saúde Ambiental, né? E diz assim, no programa de verão foram promovidos, não só nesse, mas em outros programas de verão passados, do quadriênio 2018-2022, né? Houve 16 cursos presenciais, com mais de 300 alunos, com 69 eventos de cultura e extensão, seminários, workshops, fóruns, encontros, palestras, rodas de conversa, etc. E participaram mais de 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Gente. É só no Departamento de Saúde Ambiental. Então, eu quero dizer assim, que a Faculdade de Saúde Pública, obviamente, tem um alcance muito maior do que o próprio departamento, mas a Faculdade de Saúde Pública, ela é, sem dúvida, nesses 107 anos, um polo de conhecimento, formação, ações de extensão, investigação científica importantíssimas para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Eu fico muito honrada de pertencer a essa casa. Eu realmente é assim. O pessoal fala assim, onde você reside? Eu falo assim, depende da hora. De noite ou de dia. Mas eu tenho assim um grande orgulho de ter trabalhado nessa faculdade 44 anos e meio. É muito tempo da vida da gente e é uma casa que se renova, né? Está se renovando, né? Novos professores, né? Mais cursos, novos alunos. E eu espero que ela tenha vida eterna. Não só dos 107 anos, mas que venham outros 100 anos, como se diz assim, de realizações e de importância, de reconhecimento. Com certeza, professora. É importante a gente destacar que a Faculdade de Saúde Pública está aberta para todas as pessoas que desejarem. A USP é uma universidade pública, então não deixem de vir visitar, conhecer, perguntar. Qualquer dúvida que uma pessoa tenha, procure com a gente, qualquer pessoa, com aluno, com qualquer parte da equipe de docente, da parte da equipe administrativa. Eu tenho certeza, vocês viram a professora Frida já aqui com a gente, o carinho, o profissionalismo, todas as pessoas vão auxiliá-las com o maior prazer. Então, ocupem os espaços públicos. Eu queria conversar muito com você sobre a discussão de gênero e trabalho, mas eu acho que a gente não vai ter tempo. Uma próxima vez. Próxima vez, então já fica aqui o convite para voltar. Então, finalizando o nosso podcast, encaminhando para finalizar, conta para a gente o que memória significa, qual a importância da memória para a senhora e o que a senhora vai sentir saudades. Se a senhora sente saudades de algo e o que a senhora ou vai sentir saudades em relação à Faculdade de Saúde Pública. Eu acho que enquanto a gente vive, a gente nunca deve esquecer o passado. O passado nos fortalece para entender o presente e o futuro. Então, entender como foram os primeiros tempos de trabalho, os papéis que a Faculdade de Saúde Pública foi desempenhando ao longo dessas décadas. Isso ele tem uma importância individual e coletiva. Então, para mim, esse centro de memória, ter uma memória, significa não só lembrar o passado, mas entender o presente. E tomar ações pertinentes para o futuro. Por exemplo, aqui já há planos até 2030, por exemplo. Que já está se fazendo. A USP e suas várias instituições, departamentos, etc., elas têm planos de 5, 10 anos à frente, ou mais. A preservação da memória não é só para glorificar quem fez o quê, mas é para entender como o cenário evoluiu, como o cenário se transformou. E se essas transformações são boas, que ajustes devem ter nesses cenários? É isso que eu entendo da memória. Uhum. Qual era a outra pergunta? A saudade. Meus alunos, né? Ai, coisa bonitinha, adoro. Saudade dos meus alunos. Meus alunos são muito queridos. Tornaram-se muitos alunos tornaram-se profissionais respeitados e estão formando novos alunos.
É a cadeia do conhecimento que nunca deve ser rompida. A gente só tem saudade dos alunos. Logicamente, os colegas, né? Muitos momentos bons, né? Aqui na faculdade. Mas o que fica no coração são os alunos. Obrigada, viu? Imagina, professora. E obrigado à senhora por estar aqui com a gente. Obrigado, o Adolfo. Obrigado, a Alessandra. Obrigado todas as pessoas que acompanharam a gente nesse primeiro episódio do podcast Memórias que Falam. Mandem sugestões para assuntos, pessoas a serem entrevistadas. O Centro de Memória está à disposição a todas as pessoas. A Faculdade de Saúde Pública fica localizada na Avenida Dr. Arnaldo 715 e o nosso site é o fsp.usp.br. E se você quiser acessar o Centro de Memória, é só colocar uma barra e colocar Centro de Memória, ok? Então, obrigado por acompanhar, obrigado pela companhia e desejo a todas as pessoas um dia, um ano maravilhoso. Até a próxima. Obrigado, professora. Obrigada pelo convite.